foi uma das pandemias mais destruidoras da história humana. Um desastre que assombrou nossa memória coletiva por séculos. Um assassino invisível e letal varreu continentes no meio do século XIV, deixando um planeta transformado pelo luto e pelo pavor. Ele se espalhou com velocidade assustadora, resultando em milhões de corpos, famílias arrasadas e sociedades à beira do abismo. Conhecida como a Grande Mortandade, a Grande Epidemia e, de forma mais duradoura, a Peste Negra, essa praga enigmática eliminou cerca de 50 a 60% da população europeia entre 1347 e 1353. Por mais de 600 anos, estudiosos, pesquisadores e cronistas foram obcecados por uma questão perturbadora: onde tudo começou? Qual foi o estopim inicial que acendeu esse inferno, que alterou o mundo? A resposta continuou sendo um dos enigmas mais sombrios e arrepiantes da história. Agora, graças à união da arqueologia do século XIX, à ciência genética e ao esforço de alguns investigadores persistentes, finalmente temos uma explicação. A narrativa não inicia nos fossos de Londres ou nos portos aterrorizados da Itália. Ela começa com uma placa simples de pedra nas montanhas da Ásia Central, gravada com uma palavra aterrorizante: epidemia. No verão de 1886, um grupo de arqueólogos russos realizava escavações em dois pequenos cemitérios próximos à aldeia de Karajigot, perto das margens norte do lago Isiku, no que hoje é o Quirguistão. Eles desenterraram sepulturas de uma comunidade local, um assentamento cristão nestoriano de comerciantes que prosperava em uma Rota da Seda. Encontraram dezenas de lápides datadas dos anos 1338 e 1339. Um detalhe crucial, pois isso era quase uma década antes do registro inicial da peste negra na Europa. Entre as inscrições em siríaco antigo, uma se destacava: esta é a sepultura do crente Sanmash. Ele sucumbiu à epidemia. A palavra chamava atenção: epidemia. Na era medieval, era um termo vago, mas profundamente sinistro, usado para qualquer doença terrível capaz de dizimar uma vila. Os arqueólogos originais registraram suas observações, coletaram os ossos e os levaram de volta à Rússia para armazenamento. Mas, como tantos indícios históricos, as evidências foram arquivadas e praticamente ignoradas, guardadas nos depósitos de um museu em São Petersburgo por mais de um século. Nos últimos anos, um historiador medieval chamado Philip Slavin, da Universidade de Stirling, na Escócia, tropeçou nesses velhos documentos enquanto pesquisava a história econômica e ambiental da peste negra. Ele ficou impressionado por uma irregularidade nos dados. Reexaminou as anotações de campo, diários e mapas da escavação de 1886. Descobriu que Sanmak não estava sozinho. Em apenas 2 anos, de 1338 a 1339, mais de 118 pessoas dessa pequena comunidade comercial haviam morrido e sido sepultadas com muitas lápides mencionando explicitamente epidemia. Isso não era mera coincidência. Era uma crise de mortalidade local massiva. Ele tinha quase certeza de que era o início da peste negra, mas não havia prova concreta. Pelo menos não sem análise genética. A convicção de um historiador, por mais forte, não equivale à evidência científica. Para preencher essa lacuna, seria preciso voltar 8 séculos e examinar os próprios restos dos falecidos. Entra em cena os paleogeneticistas do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva na Alemanha. Ao ouvirem Slavin apresentar suas conclusões, reagiram imediatamente. Isso poderia ser o ponto de partida. Essa poderia ser a fonte. Sua equipe já estava imersa na busca pelas raízes da praga. Eles construíam uma vasta árvore genealógica para a bactéria Yersinia pestis. Ao coletar e sequenciar mais de 1.300 amostras de fontes modernas e antigas, incluindo roedores e vítimas humanas de todo o globo, fizeram uma descoberta pivotal. Seus dados mostraram que, no início do século XIV,
a bactéria sofreu uma explosão de diversificação. De uma cepa ancestral única, 4 novas linhagens principais surgiram de repente. Uma delas foi responsável pela peste negra na Europa e por surtos subsequentes por 400 anos. Os geneticistas sabiam que essa cepa-mãe não surgiu na Europa, pois as variantes encontradas nas vítimas europeias já diferiam por uma ou duas mutações. As cepas europeias eram claramente descendentes, não a ancestral original. A verdadeira origem precisava estar em outro lugar. Uma parceria se formou entre Slavin e pesquisadores russos no Museu Pedro, o Grande, onde os crânios de Karajigote estavam armazenados desde os anos 1880. A equipe extraiu DNA dos dentes de 7 indivíduos, perfeitos para conservação, já que a polpa dental pode reter vestígios de patógenos sanguíneos por séculos. Os resultados foram impressionantes. No DNA de 3 dos 7, encontraram a assinatura genética inconfundível da Yersinia pestis. A equipe tinha sua prova irrefutável. A epidemia de 1338 era de fato a praga. Ainda mais surpreendente foi o que veio a seguir. Após sequenciar o genoma completo da bactéria antiga, compararam com sua árvore genealógica global de cepas de praga. O que acharam foi uma correspondência perfeita. A cepa das vítimas de 1338 no Quirguistão não era apenas uma variante de praga, era a cepa ancestral. Ela ocupava o ponto exato de origem para aquele evento de explosão. Era a progenitora de todas. Eles haviam localizado o marco zero da peste negra. Com o momento e o local de origem confirmados, a próxima dúvida era como. Como essa bactéria, vivendo discretamente em hospedeiros animais, pulou para a população humana com força tão mortal? Esse processo é chamado de spillover zoonótico. A região ao redor do lago Issyk-Kul, aninhada nas montanhas Tian Shan, é um reservatório natural de praga. Isso significa que a bactéria circula naturalmente e de forma contínua entre grandes populações de roedores selvagens, como marmotas, gerbilos grandes e raposas. Os cientistas propuseram que uma mudança climática repentina, talvez primaveras quentes e úmidas, fez a vegetação local prosperar. Isso, por sua vez, teria causado um boom populacional entre os roedores. Mais roedores significavam mais pulgas carregando Yersinia pestis. Esse ecossistema lotado e próspero criou uma tempestade perfeita para a bactéria saltar para um novo hospedeiro: os humanos que viviam e comerciavam na área. Uma marmota caçada por carne ou pele poderia ter sido a ponte inicial. A peça final do quebra-cabeças era a viagem. Como esse surto localizado viajou mais de 3.500 quilômetros de um cemitério montanhoso tranquilo até os portos agitados do Mar Negro, onde fez sua infame estreia europeia? As sepulturas em si ofereciam as pistas derradeiras. A pesquisa minuciosa de Slavin notou que muitas das pessoas enterradas em Karajigote foram sepultadas com bens de terras distantes, pérolas do Oceano Índico, moedas do Irã e outros artefatos do Mediterrâneo. Elas não eram aldeuês isolados, eram mercadores, parte da rede interconectada da Rota da Seda. Provavelmente suas caravanas de camelos carregadas de mercadorias viajavam para o oeste. Escondidos na carga ou entre os pertences dos viajantes, havia ratos pretos, e nesses ratos, pulgas infectadas. Essas caravanas se tornaram veículos de contágio, levando a praga de um assentamento para o outro em uma marcha lenta e invisível de morte pela Ásia Central. Eventualmente, essa reação em cadeia letal chegou à península da Crimeia e à cidade portuária sitiada de Cafa em 1346. Lá, relatos históricos descrevem o exército mongol lançando cadáveres de suas próprias vítimas de praga sobre as muralhas da cidade, um dos exemplos mais antigos e horrendos de guerra biológica. A peste negra então se disseminou rapidamente de Cafa para a Europa, via navios Angler carregados de infectados e seus ratos e pulgas. A Europa era particularmente suscetível devido a uma recente explosão em sua população de ratos. Cidades medievais densamente povoadas e insalubres ofereciam um habitat ideal para esses roedores, criando condições perfeitas para a doença devastar o continente. Essa descoberta transforma um cemitério esquecido no Quirguistão no epicentro de um dos capítulos mais tenebrosos da humanidade.
Ela mostra como uma bactéria microscópica, nascida na vastidão selvagem da Ásia Central, alterou o rumo da civilização. Obrigado por assistir. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever e explorar mais achados que continuam a transformar nossa visão do mundo. Até a próxima!